10. Mas comece pensando. Primeiro, declaramos o fato de que o ego pode realizar esse ato peculiar de contemplação e que o que aqui é chamado de consciência deve consistir. A frase, acho que está incompleta. A curiosidade desperta sobre o que está sendo pensado. O objeto da consciência que é exigido pela frase quando ela é pensada até o fim é chamado de ideia. É ela quem estimula o pensamento. Aproxima-se da consciência mostrando-lhe um mundo e alimentando-o. É a base de toda a experiência. Vamos resumir tudo isso em uma primeira proposição dogmática. Consciência e representação existem. O que deveria existir ou estar aqui só pode ser sentido. Todos os outros seres, por outro lado, podem ser derivados do ser dos dois, consciência e imaginação. O céu com suas estrelas, as nuvens, o vento, o oceano, a terra, as criaturas da terra, o imóvel e o móvel têm uma existência. Nós nos tornamos conscientes deles através da imaginação. As leis da natureza e os teoremas da matemática têm um tipo diferente de existência baseada na cognição. Pensamos neles longe de qualquer compulsão sensorial. Então você está consciente. Mas estar completamente fora da consciência e da imaginação não pode mais ser compreendido. Esta é a segunda frase. Ser é pensado ou imaginado. Não há outra existência além desta. Agora, aqui está um julgamento bem estabelecido que o contradiz. O mundo é mais que imaginação, é real, diz. Os teoremas da matemática são mais do que meros pensamentos, são verdades. Se toda consciência e imaginação fossem extintas pela morte, continua, os teoremas da matemática ainda seriam verdadeiros, e o mundo ficaria parado e se moveria em seu ciclo até o fim dos tempos. A resposta para isso é: nós contradizemos o julgamento firmemente enraizado apenas aparentemente, ou seja, em palavras, não em espírito. Não se pode exigir a suposição de que não há consciência, pois pensá-la significa refutá-la, e não pensá-la não significa. 2. Fechar. A exigência de tal condição é impraticável. Mas se a consciência e a imaginação estão presentes, elas garantem aquela existência real e aquela verdade sobre a qual o julgamento protestante se refere. O mundo está na imaginação e toda verdade é uma relação que é pensada. Certamente, ainda que nem tudo o que se pensa e imagina seja verdadeiro e real, o que é verdadeiro e real é pensado e imaginado. O verdadeiro e o real ainda permanecem problema. Entretanto, temos toda a razão em substituir os conceitos mais conhecidos que são os garantes do conceito de ser que se quer explicar. Aquilo que deve sua existência ao pensamento difere daquilo que existe através da imaginação. A diferença entre as duas formas de ser está no modo como surgiram. O pensamento é gerado pelo ego, mas o conteúdo da ideia é apresentado ao ego, encontrado por ele, imposto a ele e de forma alguma produzido por ele. A garantia disso é a introspecção, que nos faz sentir claramente essa diferença. E nas considerações seguintes essa diferença será enfatizada ainda mais claramente. O que quer que esteja em nossa alma quando uma ideia se impõe a nós, quer a experimentemos como algo visto ou como algo ouvido, provado, tocado ou cheirado, ele só pode se expressar imaginando uma mudança. Através da introspecção descobrimos que uma sensação sempre se apresenta como um outro ser. E vamos tentar uma sensação, por X, B, a de um lugar luminoso. Isso só pode acontecer na imagem de um contraste, ou seja, uma diferença entre ele e um lugar não luminoso. Vamos manter este ponto. O conteúdo da apresentação é uma diferença. É verdade que sentimos muitas diferenças ao mesmo tempo, e pode parecer estranho que a frase fale apenas de uma única diferença. Mas a desintegração da diferença imaginária em uma pluralidade é outro problema que só podemos abordar passo a passo para desvendar nossos pensamentos habituais. 12. É claro que o conceito de diferença não pode ser rastreado mais longe. Ao contrário, como conteúdo de algo tão fundamental quanto a ideia, deve ser usado para resolver outros conceitos que nos são menos óbvios. A consciência existe ao lado da imaginação. À medida que as sensações se apresentam a nós, os pensamentos surgem dentro de nós. Podemos entorpecer as sensações fechando seus portais, os órgãos dos sentidos. Mas não temos meios de defesa contra os pensamentos, exceto o sono, que não podemos induzir voluntariamente sem perturbar muito nosso corpo.
A este pensamento aplica-se uma proposição semelhante à anterior, cuja finalidade parece ser a de trabalhar a matéria da ideia. Uma vez que estamos conscientes de um pensamento, é como se estivéssemos falando uma frase em voz alta ou fazendo-a por meio de gestos ou algum outro tipo de comunicação. E o que deve ser comunicado ou verificado, seja o que for, não pode consistir em inspecionarmos um conceito e depois permanecermos inalterados na consciência. Só fazemos uma afirmação quando olhamos para o conceito junto com outro e, assim, o vemos de um ponto de vista especial, ou seja, individual. Se nós, por exemplo, se pensarmos no conceito de um cavalo, isso só pode acontecer se algo mais estiver flutuando diante de nossos olhos com cada pensamento sobre isso. Por exemplo, 4 pernas, depois uma figura e assim por diante. É como se o pensamento nunca pudesse parar em um indivíduo, mas estivesse constantemente em movimento, o que também é indicado pela imagem frequentemente usada do fluxo de pensamentos. Assim, a introspecção garante a frase: há uma relação na consciência. A mesma objeção anterior pode ser levantada contra o uso do singular. Temos consciência, a cada momento, de que estamos diante de uma pluralidade de relações. Mas agora podemos responder que essa multiplicidade surge através da desintegração do conteúdo único de nossa consciência. A investigação desse ato prosseguirá assim que o progresso constante e seguro da reflexão atingir esse ponto. O conceito de relação não pode ser explicado pelo de diferença, embora entre os dois ocorra. 13. Correspondendo, ao contrário, em que tudo o que deve ser dito sobre a ideia também tem um correlato na consciência, como procuraremos mostrar muito mais tarde. Mas a analogia entre as coisas da imaginação e da consciência não obscurece sua diferença. Uma relação brota do pensamento, é assim trazida a ele e produzida pelo ego, enquanto uma diferença existe, por assim dizer, fora do ego e se impõe por intermédio dos sentidos. 2 É consistente com essas proposições que cada coisa tem seu oposto, pois cada coisa é apenas na medida em que pode ser pensada ou percebida. Portanto, é uma diferença ou um relacionamento. E não pode necessariamente ser sempre o mesmo, porque então não seria distinguível nem relacionado. Se por exemplo, se todas as coisas fossem vermelhas, a percepção do que é vermelho não teria mais sentido e, portanto, contradiria o princípio de que só pode haver uma diferença na imaginação. E se um conceito não pudesse ser relacionado de forma alguma, também não poderia existir, pois então não poderia ser pensado. Assim, para cada conteúdo da imaginação, assim como da consciência, um ser diferente deve pertencer à possibilidade. Isso é expresso linguisticamente no fato de que todo esse conteúdo pode ser negado. Se existe um vermelho, então também existe um não vermelho. Se podemos pensar em um conceito, também podemos pensar em conceitos que são diferentes dele. De forma alguma deduzimos a uniformidade e a identidade através da consideração acima, mas a consideração teria sido impossível se a uniformidade e a identidade já não tivessem um significado claro. A garantia para elas só pode ser obtida da introspecção. Mas é uma vez entendido que algo sem distinção deve ser uniforme, algo sem relação consigo mesmo, segue-se das 2 primeiras proposições que tudo o que existe pode entrar em contraste com algo que é diferente e, portanto, todo conceito arbitrário deve deixar-se negar. 2. As declarações feitas se aplicariam mesmo se não houvesse nada mais no mundo do que uma diferença entre 2. 14 Conteúdo perceptivo, como vermelho e verde, e uma relação entre 2 conceitos. Mas agora sentimos que o mundo não é tão miserável. A expressão desse sentimento é o conceito de multiplicidade. É obviamente um conceito fundamental, porque não emerge dos conceitos anteriores e, portanto, não pode ser explicado por eles. Então devemos tomar como fato, corroborado pela introspecção, que a concepção tem uma multiplicidade de diferenças, a consciência uma multiplicidade de relações. A multiplicidade do conteúdo da consciência e da representação dada dessa maneira leva à questão de por que ela nem sempre está presente para nós. Isso não pode ser diferente de dissolvermos a multiplicidade de diferenças e relações em nada além de coisas individuais e as distinguirmos umas das outras. Porque apreendemos um certo som como existindo por si só, é um indivíduo, e essa cor por sua vez, e o significado de uma frase, por ex.
B. O cavalo também come feno. Um indivíduo nem sempre preenche a imaginação e a consciência, mas deixa espaço para muitos outros detalhes. Isso cria a sensação do múltiplo. A multiplicidade é, portanto, impensável sem o conceito de unidade. Uma vez que a multiplicidade foi apresentada como fundamental, já se admite que de alguma forma, não vamos considerar como por ora, se requer a possibilidade de sentir algo individual, existindo por si, digamos um todo. A multiplicidade não consiste na mera combinação de uma infinidade de detalhes, mas numa ligação peculiar entre estes. Vamos procurar a lei básica, como os muitos são classificados. Sejam A e B quaisquer duas diferenças, cada uma das quais pode ser sentida como um todo, por X, B, vermelho e verde. Quando se juntam, criam um contraste peculiar entre si. E surge um novo todo, uma pintura de vermelho e verde. Mas então eles se destacam de todas as outras diferenças de uma maneira especial, segundo a qual aparecem como a mesma coisa, por exemplo, com cores vivas. Assim, de A e B emergem duas coisas, um contraste e uma semelhança. Por um lado, existem suas diferenças.